E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Ramalho, sou docente do Departamento de Educação Física e Desportos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e coordenador do Laboratório de Atividade Física, Saúde e Performance. Bem, nesse tutorial científico a gente dá continuidade à nossa série de vídeos tutoriais sobre o EndNote. Então esse já é o nosso vídeo 3 e nesse terceiro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a inserção das referências no editor de texto. Então, recapitulando os vídeos anteriores, a gente falou um pouquinho sobre a criação das bibliotecas no EndNote. Num segundo momento, a gente observou como criar e cadastrar referências no EndNote. E hoje a gente começa a falar da inserção dessas referências no editor de texto. Bem, então aqui no desktop eu chamo a atenção de vocês que os dois programas precisam estar em funcionamento de forma simultânea. Então, inicialmente eu vou abrir aqui o EndNote, cancelei aqui todos os downloads. Reparem que ele abriu a biblioteca que nós criamos inicialmente, né, sob o título aqui tutorial, com as duas referências que nós baixamos nos vídeos anteriores. E agora eu vou abrir o editor de texto, especificamente o Word. Vou abrir aqui um documento em branco. E vocês vão observar um ponto aqui importante. A partir do momento em que eu instalo o EndNote, é criada uma aba intitulada EndNote no documento de Word. Então é a partir dela que eu vou trabalhar a inserção das referências. Então vocês vão observar aqui uma série de botões e aqui o documento ainda vazio. Tá? Então, digamos que eu vá redigir um determinado documento. Eu vou colocar aqui somente para a gente exemplificar. Vou digitar aqui X como se fossem palavras. E aí, digamos que eu comecei a escrever meu texto e num dado momento eu preciso incluir uma referência. Então, observem que eu vou deixar aqui o cursor no exato ponto em que eu quero incluir essa referência, essa minha citação. Ponto importante, eu vou voltar lá no EndNote. O que eu preciso fazer no EndNote? Eu vou selecionar a referência que eu quero citar naquele trecho do meu texto. Então, digamos que eu queira citar essa referência aqui de 2018. Eu deixo ela selecionada, observem que a cor dela fica em azul, e eu volto no documento de Word. No documento de Word, dentro dessa aba do EndNote, eu vou nesse primeiro botão aqui à esquerda, que é o Insert Citation. Quando eu clico nele, uma gama de opções se abre. E eu vou selecionar a segunda, Insert Selected Citation, ou seja, ele vai inserir a citação que está selecionada no EndNote. Cliquei. Observem que ele já incluiu a citação e já incluiu a referência aqui embaixo. Reparem que ele está num estilo aqui inicial do EndNote e eu posso mudar esse estilo. Então, digamos que eu queira o APA sexto, estilo APA. Seleciono o APA sexto, ele já alterou o padrão de citação e o padrão de referência. Tá? Ponto importante, a referência, ele sempre faz uma varredura pelo documento e ele vai incluir essa referência no primeiro ponto em que não haja mais texto escrito. Aí basta eu escrever acima a palavra referências para que eu saiba aonde que elas se iniciam. Se eu quiser mudar para um outro estilo, quero colocar o Journal of Public Health, sem problemas. Clico, ele já alterou aqui, a citação já é numérica, entre parênteses, e ele já colocou o formato de referência de acordo com o padrão selecionado. Então eu posso escolher qualquer estilo. Existe uma gama bastante grande, não são só esses aqui os disponíveis. Se eu clicar aqui nesse primeiro botão Select Another Style, ele vai me abrir uma gama bastante grande de referências. Um que é bastante comum aqui, que é o brasileiro, a BNT,
ele não se encontra pré-instalado no programa. Entretanto, existe a possibilidade da gente fazer o download no site do EndNote. Mas isso é papo para um próximo vídeo nosso. Se eu quiser inserir mais uma referência no mesmo local, tá? Eu vou colocar o cursor imediatamente posterior à referência inicialmente incluída. Vou lá no EndNote, seleciono a outra referência que eu quero incluir e repito o procedimento. Reparem que ele já juntou as duas no mesmo parênteses e elas já estão aqui na minha lista de referências. Então, reparem o trabalho que foi poupado graças ao EndNote. Tá? Ponto importante, digamos que eu queira apagar uma das referências. Eu observei que eu citei errado. Tá? Então, eu observei que não era para citar o Silva nesse trecho aqui do meu texto. Eu não posso chegar aqui na minha lista de referências e tentar apagar somente a referência do Silva. Se eu tentar apagar, reparem só que eu vou selecionar todo o texto. Tá? Vou tentar apagar a referência do Silva. Apaguei. Quando eu tentar atualizar, ele vai jogar novamente a referência do Silva. Por quê? Porque ele entende que tudo que está citado no texto tem que aparecer na minha lista de referência. Então, se eu quero apagar alguma, eu tenho que vir na citação e vou apagar. Qual é o problema que eu tenho nesse trecho aqui específico? Reparem que quando eu coloco o cursor em cima da minha citação, ele já seleciona todas as citações de forma automática. Então, eu não consigo apagar uma de cada vez. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Apago as duas. Ele já atualizou a lista de referências, zerou a lista. E eu vou selecionar novamente a referência que eu quero inserir. E repito o mesmo procedimento. Aí eu já corrigi aqui o texto. Digamos que a referência do Silva eu queira citar num segundo momento. Eu quero citar ela aqui. Então, eu tinha citado inicialmente no lugar errado. E vou ajustar. Seleciono a referência do Silva. Volto aqui no Word. Insert Selected Citation. Ele já colocou a numeração correspondente e já incluiu a referência lá embaixo na minha lista. Tá ok? Um ponto importante que eu chamo a atenção. Digamos que eu observe, tá, que uma das referências está com um erro. Então, digamos que esse artigo aqui ele não é de 2018. Não adianta eu apagar essa informação aqui, na minha lista de referências. Por quê? Porque quando eu atualizar, ele ajusta automaticamente. Então, como é que eu faço esse processo de edição? Eu preciso ir no EndNote, selecionar a referência que eu quero editar, vou dar duplo clique nela, ele vai abrir aqui os campos de edição. E aí sim eu consigo mudar o ano. Então, botei aqui 2016, fecho aqui no xizinho somente a referência, ele pergunta aqui se eu quero salvar, eu digo que sim. Então, reparem que eu mudei o ano para 2016. Retorno ao Word e mando ele atualizar no botão Update Citations. Reparem que o ano aqui já foi alterado. Tá? Então, qualquer edição que eu precise fazer, eu recorro ao EndNote, vou refazer esse processo. Duplo clique, abrir o campo de edição, o ano é 2018. Fechei, salvei a informação, retorno ao Word. No Word, eu vou em Update Citations and Bibliography. E ele já ajusta para 2018. Bem, então a gente vai fechando esse vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já agradeço a audiência de vocês. Para o próximo vídeo tutorial,
a gente vai observar como fazer o download de novas referências para o EndNote e como essas referências podem ser cadastradas dentro do programa para que posteriormente possam ser utilizadas no arquivo de Word. Tá ok? Então a gente fecha por aqui. Agradeço novamente a audiência e até a próxima.